Olá, como você está hoje? Espero que bem. No vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre a linguagem PHP. A nossa agenda ela está definida nos seguintes tópicos: ambiente de desenvolvimento, ciclo de vida do PHP, testando o PHP, familiarizando-se com o PHP e, finalmente, um exemplo prático de mão na massa. Vamos lá! Ambiente de desenvolvimento. Bom, para desenvolver com a linguagem PHP, uma vez que você desenvolve, e salva o arquivo com o seu código, ele não é aberto diretamente, interpretado diretamente no seu navegador, a exemplo de um arquivo HTML. Você vai precisar ter um ambiente de desenvolvimento. No nosso caso aqui, nós podemos ter um servidor web, que é um item obrigatório, que vai ter nesse servidor web o interpretador do PHP instalado, para que você possa então ver o resultado da execução do seu código PHP. Alguns desses servidores web incluem o Apache, o IIS, entre outros. Você vai precisar de um banco de dados, MySQL, MariaDB, entre outros, como Oracle, SQL Server, dependendo da aplicação que você vai desenvolver. Um editor de código pode ser desde o bloco de notas, passando pelo Notepad++, Eclipse, Visual Studio Code, entre outros. O PHP instalado e configurado, aqui existem dois caminhos. Você pode optar pela opção de escolher um pacote pronto, que a gente já vai comentar, ou instalar manualmente cada um dos itens que compõem esse ambiente de desenvolvimento. A dica é usar, nesse caso, uma vez que você está instalando o PHP, um pacote já configurado, como por exemplo o XAMPP, o EasyPHP, entre outros. Só lembrando que esses pacotes pré-configurados não vêm com um editor de código, tá? E é interessante notar, dependendo do seu sistema operacional, que essa instalação ela recebe vamos dizer assim, um apelido, Por exemplo, no Linux, essas configurações para executar o PHP é chamado de LAMP, onde o L identifica o Linux, o A, o Apache, o M, MySQL ou MariaDB e o P de PHP. Algumas variações também falam do P ali sendo como Python, tá? No Windows, esse mesmo ambiente configurado é chamado de WAMP, Windows, Apache, MySQL ou MariaDB e o PHP ou Python. Como é que funciona o PHP então? Uma vez que você acessa um site que foi desenvolvido em PHP, inclusive nós vamos simular a internet localmente, depois no mão na massa, um usuário que vai acessar a sua página, ele vai acessar através do navegador. Aqui nós temos um exemplo no computador de casa, mas poderia ser um tablet, poderia ser o seu celular, enfim. Ele vai acessar o endereço da sua página. Uma vez que ele chega lá, o servidor, aqui onde está rodando o PHP e o servidor Apache, ele vai chamar o script PHP. Esse script é interpretado pela instalação do PHP existente naquele servidor. Esse script, ele pode fazer operações em cima do banco de dados, ler arquivos, textos, enviar um e-mail e etc. Vai retornar um resultado HTML. Esse resultado é enviado então para o navegador, via uma página HTML. Então, em etapas, você faz a requisição, é executado o valor do PHP, aqui o valor do PHP lê o seu código, o PHP vai executar as operações que estão programadas no seu código, vai formatar tudo isso como um resultado HTML, e esse resultado HTML vai ser a página que você então vai receber no seu navegador. Basicamente, esse é o ciclo de vida do PHP. Por isso que aqui no servidor, nós precisamos de um servidor web, que lide com essas requisições e que tenha o PHP instalado junto. Então, testando o PHP, Para testar o PHP, você já precisa ter esse ambiente configurado. Nós recomendamos trabalhar com o XAMPP, que ele faz toda essa parte da instalação para você. E onde você instalar o XAMPP, os seus projetos, os seus arquivos, eles estão redirecionados para essa pasta aqui chamada htdocs.
O nosso próximo passo, e é o que a gente vai fazer depois no mão na massa, é criar um index.php com as seguintes informações: abertura de código do PHP e essa função aqui, phpinfo. Essa função aqui ela imprime o conteúdo do seu ambiente PHP onde essa página foi executada. Além disso, tá? Conhecendo um pouquinho mais do PHP. O PHP ele pode ser embutido dentro de uma página HTML, só lembrando que a extensão do arquivo tem que ser PHP. Um PHP ele pode gerar saída HTML, saída JavaScript, entre outras. Todo o código PHP começa com essa anotação aqui, ok? E o final de uma linha de comando PHP nós temos um ponto e vírgula. Além disso, recomendamos a leitura, tá, do PCR2, que é uma especificação de colaboradores da linguagem de como programar. E nesse sentido tem desde nome de variável, nome de funções, enfim, como organizar o seu código PHP da melhor maneira. Vale a leitura, então, dessa especificação. Por fim, vamos fazer então um mão na massa. Até mais! Dando continuidade no vídeo de hoje, vamos colocar a parte prática em ação. Vamos criar um projeto PHP por dentro do Eclipse. Você pode criar diretamente por esta opção ou via menu, File, New, Projeto PHP. Nós vamos dar o nome desse projeto aqui de aula 3. Nós vamos escolher um outro diretório para salvar esse projeto localmente na sua máquina, tá? E vai ser lá em C. Nós vamos lá na pasta champ, htdocs e vamos criar uma pasta chamada aula 3. Caso você já tenha essa pasta, basta selecionar, se não, crie uma pasta nova, seleciona aqui a opção, tá? E está configurado o caminho. Só lembre sempre de gravar os arquivos dos seus projetos na pasta htdocs, onde está instalado o champ. Então esse caminho pode variar conforme a instalação da sua máquina, bem como a versão do PHP e etc. Verifique também se o suporte a JavaScript está habilitado, né, para via auxiliar de código do Eclipse te auxiliar a digitar alguns comandos JavaScript. Se não estiver, você marque. Verificou os caminhos, verificou o nome do projeto. Pode ser igual o nome do projeto com o nome da pasta, enfim, é só uma boa prática. Se você quiser usar um nome diferente aqui, um nome diferente no local onde você está guardando os arquivos, sem problema nenhum também. Então vamos finalizar. Nós vamos fazer então um exemplo. Botão direito em cima do projeto, a gente tem acesso a várias coisas. Por exemplo, as configurações do projeto. E, além do projeto, você também pode criar os arquivos PHP a partir daqui. Mas antes, vamos dar uma conferida aqui na opção Properties. Se você quiser acessar via Explorer, né, no ambiente do Windows, você pode clicar diretamente aqui nessa opção e você já vai abrir, né, o Windows Explorer aqui direto nessa parte aqui, ok? Do seu projeto. E aqui tem as configurações do Eclipse. Bom, outra coisa que nós vamos mexer aqui, nós vamos colocar o TF8 e vamos trocar o sistema operacional para Unix, tá? Essas opções têm a ver com acentuação e isso aqui é devido a deixar preparado, caso você suba os seus arquivos para a internet, porque a maioria, né, das hospedagens na internet é Linux, então já deixa o padrão de codificação, quebra de linha, como é no Unix. Então, aplicar, fechar, vamos criar um código aqui, botão direito novamente, novo, arquivo PHP, vamos chamar de index.php, finalizar, você pode dar um Enter ou clicar ali e chamar aquela função phpinfo, que nós vimos ali na parte teórica. Essa função ela nos dá uma visão do ambiente, né, como é que estão as configurações. Uma vez que você digitou aqui, provavelmente aparece um asterisco aqui em cima, indicando que o arquivo não está salvo. Então salve aqui via o disquete ou Ctrl S, que é a tecla de atalho. Muito bem, criamos o primeiro código em PHP. Como é que nós executamos ele? Bom, vamos subir então o champ. Lembrando lá do champ do ambiente, a gente precisa ter
todas as partes funcionando, né? O AMP. Então vamos startar aqui, ó, o Apache, tá? Você starta aqui pelo painel de controle do XAMPP. Se tudo estiver certo aqui, ele vai rodar na porta padrão usada pelo servidor web. Então, no caso, é a porta 80. Se você tiver necessidade de configurar uma porta por conflito com outro software na sua máquina, você pode ir em Config, né? Procurar a opção do htdoc.config aqui e configurar ali, procurar pela porta, né, por esse número 80. Se você encontrar lá, você pode complementar esse número, por exemplo, com 8080, 8083, enfim, um número que esteja disponível na sua máquina. Mas vamos acessar então agora o navegador. Então vamos digitar aqui localhost. Essa primeira tela que se abre aqui é do XAMPP, então o XAMPP está no ar. E como é que nós vamos acessar o nosso projeto? Lembram do nome da pasta? Então, esse index aqui é o do XAMPP. O que a gente quer buscar está na pasta da aula 3, tá? Então, esse localhost é o htdocs da sua máquina e aula 3 é a pasta onde está o nosso projeto. Vamos dar um Enter. Ó, está aqui, o PHP está executando, está configurado. Ok? Então, isso aqui indica que a versão do PHP, as informações, etc. O PHP está no ar. Ok? Outra coisa que tem que se destacar também, o PHP necessita, como falamos ali na aula, na parte, né, teórica, nós temos que ter um servidor que interpreta. Não adianta você clicar diretamente num arquivo PHP na sua máquina que ele não vai abrir o exemplo do HTML, tá? Você tem que ter esse ambiente configurado. E caso você tenha trocado a porta, aqui você vai ter que digitar depois do localhost, 2 pontos, e o número da sua porta. Não é o caso aqui, a gente não precisa reconfigurar, porque a porta 80 aqui na máquina ela está disponível, mas se for isso, você trocar a porta, você tem que digitar 2 pontos e o número da porta que você configurou. Então vamos voltar aqui, aula 3, e sem problemas. Vamos digitar também index.php, que é o nome do nosso arquivo, mesma coisa. Como a gente não precisou digitar index, porque o index já é chamado, né, todo arquivo com o nome index é chamado automaticamente, dando sempre preferência para o HTML e depois para a linguagem de programação que está configurada na sua máquina. Poderia ser .java, .php, .asp, enfim. No nosso caso, é o PHP que está configurado aqui, então nós não precisávamos digitar o nome do arquivo. A gente só digita o nome do arquivo quando ele não é o index, ok? Então, presta atenção sempre aqui também no nome do caminho que você está digitando aqui em cima. Nosso segundo exemplo, nós vamos digitar um exemplo aqui, mas em vez de ser um PHP normal, nós vamos criar um arquivo HTML e renomear para um arquivo PHP. Vamos procurar aqui, ó, HTML. Então, está aqui, nós vamos chamar de exemplo 2.html e depois a gente vai renomear ele para PHP. Por que a gente usou como HTML e não a PHP direto? Porque o Eclipse ele monta esse template aqui para nós, tá? Então, por isso que a gente usou HTML inicialmente. Então, vamos colocar aqui F8, nós vamos trocar o título aqui, exemplo 2, e nós vamos embutir, agora a gente vai fechar aqui o nosso exemplo, vai clicar aqui com o botão direito e vai na opção refatorar, renomear, e nós vamos chamar de exemplo 2.php. Nós só usamos inicialmente como HTML para que ele montasse essa estrutura aqui para nós, inicial de todo o documento HTML. Nós vamos criar uma coisa aqui, ó, um código PHP embutido. O PHP é embutido no HTML. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. O comando echo, né, serve para imprimir mensagens para o navegador. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos olá, mundo em PHP. Olha só, vai ser impresso, então, essa mensagem para o usuário. Nós vamos salvar aqui, ok? Isso aqui, e nós vamos chamar lá no nosso navegador. Então, vamos lá. Vamos vir aqui, exemplo, agora temos que digitar o nome do arquivo, exemplo2.php. Olá, mundo PHP.
E agora a gente vai ver o código-fonte. Botão direito aqui, ver código-fonte da página. E olha só, não tem os comandos do PHP aqui. Por que não tem os comandos do PHP aqui? Porque ele é interpretado, se vocês lembrarem lá do começo do vídeo, o servidor interpreta, né, os comandos, enfim, consultas do banco e nos retorna apenas o HTML. Então, quando você programa numa linguagem que nem o PHP, que é server-side, né, que roda do lado do servidor, ou um Java, Python, enfim, o retorno sempre será um HTML e não se tem acesso ao teu código-fonte. Ok? Vamos fazer mais um exemplo? O PHP também pode imprimir código HTML. Então vamos usar aqui o BR para pular uma linha e vamos escrever uma segunda mensagem. Teste após a linha. Salvamos aqui e vamos, salvamos, temos que salvar e vamos mandar recarregar a página. Olha só, pulou linha normalmente, vamos ver o código-fonte da página. Vamos ver o código-fonte aqui, olha só, comando HTML e a segunda frase que fizemos, ok? Por último, nós podemos ainda fazer o seguinte, você pode colocar aqui um parágrafo no HTML, chamar de teste P1 e, se você quiser, você pode abrir um novo trecho de linguagem PHP. Repare também, como a gente comentou lá na parte teórica, que sempre tem que terminar os comandos PHP com ponto e vírgula. Então, vamos lá. Echo, nós vamos fazer agora imprimir um H1. H1 mais um comando HTML. E podemos imprimir então aqui teste 1. Vamos salvar novamente e ele vai imprimir esse trecho aqui sobre esses marcadores HTML. Então vamos lá. Olha só, nosso parágrafo e nosso cabeçalho como teste 1. Então, para finalizar o vídeo de hoje, os pontos-chave são o seguinte. O PHP ele é embutido no HTML. Você pode também fazer um código PHP sem ter HTML, como a gente viu aqui, só com funções do PHP. Você pode criar uma página HTML e embutir o código PHP em vários trechos, tá? Onde for possível. Você pode fazer aqui em cima, antes do doctype, pode fazer aqui. Só cuidado, dependendo da operação, a gente tem que tomar um cuidado antes de começar o cabeçalho, a transmissão do protocolo HTTP. Mas o PHP ele é muito dinâmico, então você pode criar desde comandos, saídas normais, até comandos HTML, e a gente não viu aqui, mas como falado na parte do vídeo lá no começo, na parte prática, você também pode gerar a parte do JavaScript. Então é isso, PHP é dinâmico, nós vamos ver outros exemplos aí no decorrer do tempo, e vamos finalizando o vídeo de hoje por aqui. Espero que você tenha gostado, fique bem, paz e bem, e até a próxima.